Olá, alunos do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de matemática do PET 2. Hoje a gente vai dar início à semana 3, falando sobre par ordenado de equações de primeiro grau. Então, hoje nós vamos aprender o que é gráfico cartesiano, construir o gráfico cartesiano. Então, vamos lá. Plano cartesiano. Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. O plano cartesiano é o plano no qual são destacados dois eixos perpendiculares. O que quer dizer isso, dois eixos perpendiculares? Dois eixos que formam um ângulo de 90 graus, tá? Toda vez que a gente fala perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus. O eixo X, ele é horizontal e também conhecido como o eixo das abscissas. O eixo Y, ele é vertical e é também conhecido como o eixo das ordenadas. Então, toda vez que eu falo eixo das abscissas, você já sabe que é o eixo X. Se eu falar o eixo das ordenadas, é porque é o eixo Y, tá? O encontro dos dois eixos forma o ponto de par ordenado 0, 0 e divide o plano cartesiano em 4 quadrantes. Então, olha, aqui, esse daqui é um modelo de um plano cartesiano. Aqui a gente tem o eixo X, que é o eixo horizontal, que também é chamado eixo das abscissas, e a gente tem o eixo Y, que é o eixo vertical, e é também chamado eixo das ordenadas, tá? O plano cartesiano, ele divide em 4 quadrantes. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Os quadrantes, eles são numerados no sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Sabendo que os números positivos crescem para a direita e para cima, a partir da origem, e os negativos vão para a esquerda e para baixo temos. Então, olha, nesse exemplo que eu dei para vocês, aqui do plano cartesiano, eu só mostrei para vocês os eixos, mostrei quando eles se cruzam, aonde que os dois eixos se cruzam, a gente coloca o zero, né, que a gente chama de origem, e mostrei também que eles são divididos em 4 quadrantes. Só que está faltando alguma coisa aqui. Não coloquei os números para vocês. Agora a gente vai ver como que a gente coloca esses números no plano cartesiano. À direita do zero, a gente coloca os números positivos. E na direita do zero, a gente tem os valores de x, né, que é o eixo horizontal, tá? E à esquerda do zero, a gente coloca os números negativos, que são os valores de x também, porque está no eixo horizontal, tá? Então, aqui é igual a reta numérica mesmo, que vocês já conhecem, né? À direita do zero, os valores positivos, à esquerda do zero, os valores negativos. Acima do zero, a gente coloca os números positivos e abaixo do zero, os números negativos. Então, nesse eixo aqui, a gente tem os números relacionados ao y, e nesse eixo, os números que estão relacionados a x, tá? Então, nós vamos ver que no primeiro quadrante, olha, no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é positivo. Por quê? Porque a direita do zero, o primeiro quadrante, ele está à direita do zero e está acima do zero, né? Ele compreende os números que estão à direita do zero e acima do zero. Então, à direita do zero, nós temos os valores positivos, são os valores de x, não é? Então, no primeiro quadrante, o x é positivo. Acima do zero, nós temos valores positivos também, que são os valores de y. Então, o y e o x são positivos no primeiro quadrante, tá? Agora, no segundo quadrante, nós temos, o segundo quadrante está à esquerda do zero. Na esquerda do zero, tem os valores negativos para x, né? Então, no segundo quadrante, o x é negativo. E o segundo quadrante está acima do zero, que eu tenho os valores positivos para y. Então, no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Então, eu vou inserir aqui uma caixa de texto e vou escrever aqui para vocês. Olha, aqui no primeiro quadrante, o x, ele é maior que zero
e o y também é maior que zero, tá? Então, no primeiro quadrante, o x e o y são maiores que zero, então eles são positivos, né? Então, ó, o primeiro quadrante, o x é maior que zero e o y é maior que zero, tá vendo? Porque o x, os valores de x no primeiro quadrante são positivos e os valores de y também são positivos. Já no segundo quadrante, vamos lá para o segundo quadrante. No segundo quadrante, nós vimos que o segundo quadrante ele está à esquerda do zero. Então, à esquerda do zero, os valores de x é negativo. Então, x é menor que zero e o y é maior que zero. Maior que zero. Por que maior que zero? Porque os valores de y aqui no segundo quadrante são positivos, ele está acima do zero. Então, acima do zero são os valores positivos, tá? Agora, vamos ver aqui no terceiro quadrante. O terceiro quadrante, ele está à esquerda do zero, tá? Ó, à esquerda do zero. À esquerda do zero tem os valores negativos para x. Então, x é menor que zero no terceiro quadrante, porque ele é negativo. E o y? No terceiro quadrante, ele está aqui abaixo do zero. Abaixo do zero tem os valores negativos para y também. Então, o y também é menor que zero no terceiro quadrante, tá? Então, no terceiro quadrante, o x e o y são menores que zero, porque eles são números negativos, tá? O x é negativo aqui e o y também. E no quarto quadrante? O quarto quadrante, olha, ele está à direita do zero, que eu tenho os valores de x positivo à direita, não é? E abaixo do zero, eu tenho os valores negativos para y. Então, ó, no quarto quadrante, ele está à direita do zero. Então, o x é positivo. À direita do zero, a gente coloca os números positivos, né? E abaixo do zero aqui, a gente coloca os números negativos, né? Então, abaixo do zero, os números negativos. Então, abaixo do zero tem os valores de y. Então, y é negativo. Então, y é menor que zero no quarto quadrante, tá? Então, no quarto quadrante, o x é maior que zero e o y é menor que zero. Agora, vamos ver aqui, olha, como que a gente coloca os números, né? Viu? À direita, os números positivos, à esquerda, os números negativos. Acima do zero, os positivos, abaixo do zero, os negativos. Quando vocês forem construir o gráfico no caderno de vocês, se vocês tiverem uma folha de papel quadriculada, fica muito mais fácil. Por quê? Porque os números eles têm que estar na mesma distância, tá? Então, na folha de papel quadriculada é mais fácil, porque cada quadrinho você coloca um número, olha, na mesma distância, tá vendo? Aí, quando vocês forem construir, o eixo horizontal é o eixo X, coloca o X aqui, e o eixo vertical ou o eixo Y, coloca o Y aqui em cima, tá? Se vocês forem fazer o plano cartesiano em uma folha que não é quadriculada, vocês têm que medir com a régua a mesma distância de um ponto ao outro, tá? Se eu for colocar 1 centímetro, tem que colocar 1 centímetro para todos. Vamos fazer como fazer para localizar pontos no plano cartesiano. As coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais entre parênteses, os quais são chamados de elementos. Então, assim, é dessa maneira que a gente representa os pontos no plano cartesiano. Entre parênteses, o primeiro sempre é o valor do x e o segundo sempre é o valor de y, tá? Aqui a ordem altera, tá bom? Se você mudar a ordem, já vai alterar. E por que foi falado que são representados por dois números racionais? Porque esse número pode ser um número inteiro positivo, ele pode ser um número inteiro negativo, ele pode ser uma fração ou ele pode ser um número decimal, tá? Esses elementos formam um par ordenado, a gente chama de par ordenado. O primeiro elemento corresponde ao eixo das abscissas, que é o x, né? E já o segundo elemento corresponde ao eixo das ordenadas, que é o y. Por isso que se trocar o número de ordem, aí muda o valor, tá? Então, não pode. Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de origem. Então, esse ponto em que os dois eixos se encontram aqui, ó, que a gente coloca o zero, ele é chamado de origem.
Nesse ponto aqui, a gente fala que é o ponto 0, 0, que x vale 0 e o y também vale 0, tá? Que é o ponto 0, 0, par ordenado 0, 0. X 0 e y 0. Vamos localizar os pontos abaixo no plano cartesiano. Aqui o ponto A. Todo ponto, gente, a gente representa por uma letra maiúscula, tá? O ponto A, 1 e 3. Então, o par ordenado do ponto A é 1 e 3. Então, o x vale 1 e o y vale 3. Sempre o x é o valor do primeiro. Então, o x vale 1. Onde que está 1 aqui do x? Aqui, ó. O x vale 1 e o y vale 3. Positivo. Então, eu vou pegar 1 do x e vou até o 3 do y. Olha, a gente traça pontilhados assim e vai encontrar aqui nesse ponto, no ponto A, tá? No ponto B, o x vale menos 3 e o y vale 1. Menos 3 do x, eu vou olhar aqui no eixo horizontal. Menos na esquerda do zero, está aqui o menos 3, certo? E eu vou até o 1 do y, seja no encontro dos dois aqui, marco o ponto B, tá? O C, 1 e menos 2. Se então, o que vem primeiro é o valor do x, tá? Então, o valor do x aqui é 1 e o valor do y menos 2. Então, x1, y menos 2, ó. O menos 2 do y está abaixo do zero. Então, vamos lá. Vou pegar 1, tracejar, vocês colocam os tracinhos, pego o menos 2, vai tracejar no encontro aqui, marca o ponto C, tá? Para saber mais, você já ouviu falar do gráfico de uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau ela é também conhecida como função afim e pode ser escrito de forma genérica. Y é igual a x mais b. Toda função do primeiro grau, gente, ela é escrita dessa forma. Y igual a x mais b, tá? O A, ele é sempre o número que está multiplicando o x. O A, ele é o número que está aqui acompanhando o x. E o B é o número que está sozinho, que não tem letra, tá? Então, toda função do primeiro grau, ela é escrita dessa maneira. Então, aqui eu vou escrever uma função do primeiro grau aqui. A igual a 2x menos 1, tá? Então, aqui vamos ver qual que é o valor de A e qual y, quer dizer, y é igual a 2x menos 1. Vamos ver qual que é o valor de A e qual que é o valor de B. O A não é o que está multiplicando o x, não é o que está junto com o x, acompanhando ele. Então, aqui o A vale 2, porque é o 2 que está junto com o x e está multiplicando ele. Então, aqui o A vale 2, A igual a 2, certo? Então, o A é o número que está junto com o x, multiplicando ele. Então, A vale 2. O B é o que não tem letra, é o número que está sozinho. Então, o B aqui, ele vale menos 1. E o B vale menos 1, que é o que não tem letra, o que está sozinho, certo? Então, o A, ele é igual a 2. Se o A ele é igual a 2, ele é um número maior que zero. Quando o A for um número maior que zero, a gente fala que a função ela é crescente, tá? E a reta desse gráfico, dessa função, é uma reta ascendente, que vai subindo, tá? É uma reta ascendente. Então, quando o A é maior que zero, a função ela é crescente, tá? Então, o A aqui é maior que zero, porque é 2 positivo, tá? Agora, vou dar o exemplo de uma outra função aqui, ó, menos x mais 3, por exemplo. Vamos ver qual que é o A e qual que é o B. O A não é o que está multiplicando x, que está acompanhando x, mas vocês vão falar sim, mas não tem nenhum número aqui multiplicando x. Tem sim. Quando eu não tenho nenhum número na frente do x, é como se fosse um 1. É que o 1 é igual ao sinal positivo, a gente não tem necessidade de colocar um x, sabe? Um multiplicando x, tá? Mas se colocar não está errado, mas geralmente não coloca. Então, se não tem nenhum número na frente do x multiplicando ele, é como se fosse 1, viu? Então, o A aqui, ele é igual a menos 1, né? Está negativo, ó, menos 1. E o B, ele é o que não tem letra, né? Que não tem x. Então, o B aqui é o mais 3,
certo? O A, ele é um número negativo. Se ele é um número negativo, aqui nessa função, ele é menor que zero. Se o A é menor que zero, a gente fala que a função é decrescente, tá? E a reta dessa função é uma reta descendente, que ele vai descendo. Então, é uma reta descendente porque o A é menor que zero, tá? Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui de uma função. A igual a y, y igual a 3. Y igual a 3. Vamos achar o valor de A. Toda função do primeiro grau, ela é escrita dessa forma. Y igual a x mais b. O A é o que está junto com o x, multiplicando ele. Nessa função y igual a 3, tem x aqui? Não. Se não tem x, é porque o A é igual a zero, tá? Porque o A é o que está junto com o x, então se não tem x, o A é zero. E o B? O B, ele é o número que está sem letra, sozinho. Qual que é o B nessa função? Y igual a 3. O B é 3. O B vale 3, certo? Quando o A é igual a zero e o B é um número diferente de zero, que é nesse caso aqui, ó, que o A é igual a zero e o B é um número diferente de zero, a gente fala que a função ela é constante. O gráfico da função é uma reta horizontal, paralela ao eixo x, tá? Por que ela é uma função constante? Porque para qualquer valor que eu der para x aqui, o y vai continuar valendo 3, entendeu? Ele não muda. Então, por isso que a gente fala que ela é uma função constante, tá? Então, se a função ela é constante, a reta é uma reta horizontal, tá? Paralela ao eixo x. Por que paralela ao eixo x? Porque ela não vai cortar o eixo x, porque não tem valores para x, certo? Então, ela não corta o eixo x. Vamos ver os exemplos aqui. Na função y igual a 2x, qual o valor de A? O A não é o que está multiplicando x? Não é o número que está acompanhando x? Então, o A nesse caso aqui, o A é igual a 2, porque o número que está multiplicando o x aqui é o 2. Então, A é igual a 2. Qual o valor de B? O B é um número que não tem letra, né? A gente viu, olha, que toda função do primeiro grau ela é escrita dessa forma. Y é igual a x mais b, né? O A é o que está junto com o x, multiplicando ele, e o B é o número que está sozinho, que não tem letra. Qual número que não tem letra aqui? Tem? Não, só tem 2x, que o 2 está acompanhando o x, então o B vale 0, tá? Porque não tem número que não tem letra aqui nessa função y igual a 2x. Então, o B igual a 0. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Quando fala que a reta intercepta, quer dizer a reta corta no ponto 0, 0. Para eu saber se a reta corta no ponto 0, 0, eu vou substituir o x por 0, tá? Então, eu vou pegar essa função, y igual a 2x, vamos lá. Pego a função que a atividade me deu aqui. Pego a função que o exercício me deu, y igual a 2x. E para saber se ela corta no par ordenado 0, 0, eu vou substituir o x por 0. Então, y é igual, o 2 ele não está multiplicando o x, né? 2x é como se tivesse um pontinho de vezes aqui, tá? Então, 2 vezes o x. Vou substituir o x por 0. 2 vezes 0. Y é igual a 2 vezes 0, 0. Então, quando eu substituir o x por 0, quando eu substituir o x por 0, eu achei 0 para y, né? Então, para x igual a 0, o y também vale 0. Então, ela intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Intercepta? Por quê? Porque quando eu substituir o x por 0, o valor do y também foi igual a 0, tá? Então, a resposta é sim, intercepta, certo? A reta é ascendente é quando a função ela é crescente, ela é descendente quando a função é decrescente, ou ela é horizontal quando a função é constante. Vamos ver, a função que me deu foi essa daqui, ó, y igual a 2x, né? Para a gente saber, ó, y é igual a 2x. Para a gente saber se ela é
ascendente, descendente ou horizontal, se a reta é ascendente, descendente ou horizontal, a gente olha no valor do A. O A aqui, ele vale quanto? Nessa função, ele é igual a 2, que é o número que está multiplicando o x. Então, A vale 2. O A ele é um número positivo, então ele é maior que zero. Se o A é maior que zero, a reta é uma reta ascendente, quer dizer, que cresce, que vai subindo, crescendo, tá? Então, A maior que zero, ela é ascendente. Então, a resposta é ascendente, pois A igual a 2, A é maior que zero, tá? Agora vamos ver um outro exemplo. Na função y igual a menos x mais 2, qual o valor de A? Então, a gente viu que toda função do primeiro grau é escrita dessa forma. Y é igual a x mais b, certo? O A é o número que está junto com o x multiplicando ele, né? Que número que eu tenho aqui junto com o x aqui multiplicando ele, na frente dele multiplicando? Quando eu não tenho nenhum número, é como se fosse 1. Então, o A é igual a menos 1, não é? Qual que é o valor de B? O B é o que não tem letra. Qual o número que nessa função que não tem letra? É o 2. Então, o B é igual a 2. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Para eu saber se ela intercepta nesse ponto 0 e 0, eu tenho que substituir o x pelo 0. Então, vamos lá. A função que me deu foi y igual a menos x mais 2. Menos x mais 2. Essa foi a função que foi dada. Para eu saber se ela intercepta no ponto 0, no par ordenado 0, 0, eu vou substituir o x por 0 para achar o y. Então, x é igual, no lugar do x eu vou colocar o 0. Não preciso colocar o sinal de menos, aqui não, porque o 0 não tem sinal, tá? 0 mais 2. Quanto que é 0 mais 2? 2. Então, quando substituir o x pelo 0, o y deu quanto? 2. Então, intercepta 0 e 2, né? O x vale 0 e o y vale 2. Então, ela não intercepta no par ordenado 0, 0. Por quê? Porque quando eu substituí o x por 0, o y não deu 0, o y deu 2, não é? Então, não. Tá? Então, porque para ela cortar no par ordenado 0, 0, o x tinha que ser 0 e o y também 0, né? E o y não deu 0. Vamos lá. A reta é ascendente, descendente ou horizontal? Vamos ver. O A é o que está multiplicando o x, não é? A função que me deu foi essa daqui, ó. O exercício deu essa função, a gente vai sempre olhar nessa função, ó. Y igual a menos 2x mais 2. O A é o que está multiplicando o x, que está na frente do x. Então, o A aqui é menos 1. O A é um número negativo, né? Se o A é negativo, então a reta ela é, ó, o A é igual a menos 1, é minúsculo. O A é igual a menos 1, o A ele é menor que 0. Se o A ele é menor que 0, a reta ela é descendente, tá? Então, a resposta vai ser reta descendente. Opa. Descendente, tá? Descendente. Agora, vamos para a atividade 1. Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a 2 para encontrar os pontos de par ordenado xy. Construa o gráfico no seu caderno, marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar a reta. Então, a função que me deu foi essa daqui. Y igual a 2. Né? Y igual a 2, tá?
Quando você vai construir uma tabela, gente, a gente vai dar, quando vai construir um gráfico, a gente dá os valores para x, para substituir na função para achar o valor do y. Geralmente, os valores de x que a gente dá são esses daqui, ó, -2, -1, 0, 1 e 2, tá? Então, quando eu dou valores para x, eu vou substituir na função. No lugar do x, eu coloco o valor dele. Então, para x igual a -2. Aí, a função que me deu foi essa daqui, ó, y igual a 2, certo? Tem x para substituir aqui nessa função? Não. Então, qualquer valor que eu der para x aqui, o y vai continuar valendo quanto? 2, tá? Então, para x igual a -2, o y vai ser 2. Para x igual a -1, o y vai ser 2. Para x igual a 0, o y vai ser 2 também. Para x igual a +1, o y vai ser 2. E para x igual a +2, o y vai ser 2 também. Por quê? Porque não tem x para substituir nessa função. Essa função é uma função que não tem x. Então, qualquer valor que eu der para x, o y vai continuar valendo o mesmo valor aqui, que é 2, tá? Vou aumentar aqui esses números para vocês visualizarem melhor. Agora, vamos ver como que vai ficar o gráfico, olha. Aqui, a gente, quando vocês forem fazer o gráfico no caderno de vocês, vocês colocam o eixo horizontal, o x, o eixo vertical, o y, tá? Aqui eu tinha que colocar o x aqui, não tem. No caderno de vocês, vocês colocam aqui o x, para mostrar que esse eixo horizontal é o eixo do x, que o eixo do x ele é também chamado de eixo das abscissas, lembra? Eixo das abscissas. E o eixo vertical aqui, vocês vão colocar o y aqui em cima para mostrar que esse é o eixo y, tá? O eixo y ele é também chamado de eixo das ordenadas, tá? O y ordenadas. Aqui. Aí a gente coloca aqueles, no gráfico aqui, vocês vão colocar aqueles valores que vocês deram para x, vocês vão colocar no eixo x, olha. -1, -2, o 0 aqui, onde que as duas retas, os dois eixos se encontram, 1 e 2 à direita do 0, os valores positivos acima do 0, os valores negativos abaixo do 0, tá? Quando a gente substituiu o x por -2, quanto que deu o y? 2. Quando substituiu o x por -1, o y também deu 2, tá vendo? Então, a gente vai seguindo, ó, pega o -1, vai tracejar até o 2, no ponto de encontro aqui, marca um ponto. Quando substituiu o x por 0, o y deu 2. Tá vendo que cortou o eixo y aqui? Por quê que cortou o eixo y? Se corta o eixo y, é porque o x vale 0. Então, o x vale 0. Quando substituiu o x por 0, o y deu 2. Então, cortou o eixo y aqui, no ponto 2. Quando o x substituiu o x por 1, 2 também. E o 2 por 2 também. O y deu 2. Por quê? Porque não tem valor de x aqui. Então, qualquer valor que a gente deu para x, o y continua valendo 2, tá? Agora, traça a reta unindo os pontos. Vocês viram que é uma reta horizontal, paralela ao eixo x. Por que ela é paralela ao eixo x? Porque ela não corta o eixo x. Por quê? Porque não tem valores, os valores de x aqui não alterou nada, entendeu? Não alterou. Então, continuou o y valendo 2. Então, por isso que não corta o eixo x, porque nessa função não tem o x. Responda de acordo com o gráfico, falando dessa função ainda, desse gráfico que a gente acabou de ver. A reta é ascendente, descendente ou horizontal? A gente viu que é uma reta horizontal, não é? Que a função ela é constante. Por que a função é constante? Porque não tem o valor do x, certo? Não tem o x aí. Então, a reta ela é horizontal. Resposta horizontal. Qual o valor de A e B? Então, vamos ver. Essa função aqui, y igual a 2. Vamos lá. Qual que é o valor de A e B? A função que foi dada é y igual a 2, né? A gente viu que toda função do primeiro grau ela é escrita dessa forma. Y é igual a x mais b, não é?
em que o A é o que está multiplicando o x, não é? Então, qual que é o valor de A aqui? Nessa função que foi me dada, y igual a 2. Vou colocar até de vermelho. Não tem o A, tem? O A não é o que está junto com o x, multiplicando ele? Não é? Nessa função aqui não tem o x, então o A é igual a 0. E o B é o que está sozinho, que não tem x. Qual que não tem x aqui? É o 2, que está sozinho. Então, B vale 2. Agora, a letra C. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Vamos ver, a gente já viu, fez o gráfico e viu. A reta corta aqui no ponto 0, 0? Não, não cortou. Em qual ponto que ela cortou? Ela cortou no ponto 0 e 2, porque para x igual a 0, o y vale 2. Ela cortou o eixo y no 2 aqui, é porque o x vale 0, né? Então, não, a gente viu que ela não cortou. Não, certo? Vamos melhorar essa resposta. A reta corta o eixo y no par ordenado 0, né? Que o x vale 0 e o y 2. No par ordenado 0 e 2, né? Que a gente viu aqui. Quando o x vale 0, corta aqui no 2, certo? Qual o par ordenado XY que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Já respondi aqui, ó. 0 e 2, né? O par ordenado que ela corta o eixo das ordenadas. Lembra que o eixo das ordenadas é o eixo Y, tá? Vou até escrever aqui para vocês. Vou colocar aqui. Eixo das ordenadas, o eixo Y, certo? E aqui o X, ele é o eixo das abscissas, certo? Então, a reta corta o eixo das ordenadas, quer dizer, ela corta o eixo Y, e qual ponto? 0 para X e 2 para Y, né? 0 e 2. 0 e 2. Tá? Agora, atividade 2. Na tabela abaixo, substitua o valor de X na expressão Y igual a menos 3x, para encontrar os pontos de par ordenado XY. Construa o gráfico no seu caderno, marcando os pontos no plano cartesiano, e una-os para formar a reta. Então, a expressão que me deu ali foi y igual a menos 3x. Y igual a menos 3x. Então, aqui, toda vez que vocês forem fazer gráfico, gente, vocês vão dar, geralmente, a gente dá esses valores para x, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Quando você vai dar esses valores para x, você vai substituir o x por cada um desses números para achar o valor de y, tá? Então, sempre vai dar uma função para vocês e vocês vão substituir o x por cada um desses números. Então, primeiro eu vou substituir o x por menos 2. Então, y vai ser igual a menos 3. O 3 não está multiplicando o x? Vezes o x, que é menos 2. Vou colocar entre parênteses para não ficar, para separar o sinal de vezes com o sinal de menos, tá? E agora vamos multiplicar. Menos com menos, mais, né? Lembra, sinais iguais na multiplicação dá positivo. 3 vezes 2, 6. Então, quando substituir o x por menos 2, o y deu mais 6. Então, coloco mais 6 ali. Agora, vamos substituir o x por menos 1. A mesma função aqui. Y igual a menos 3x. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Y igual a menos 3. O 3, ele está multiplicando o x vezes
Colocar entre parênteses para separar o sinal de menos com o sinal de vezes, tá? Substituir aqui o x por menos 1. Agora, vamos multiplicar. Y é igual a menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Coloca ali, o y vale mais 3. Agora, a gente vai substituir o x por 0, tá? Para achar o valor de y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Repetir a função aqui, menos 3x. Então, y vai ser igual a menos 3. O 3 está multiplicando o x vezes o x que vale aqui 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Quanto que é menos 3 vezes 0? 0, né? Então, quando o x vale 0, o y também vale 0. Agora, a gente vai substituir o x por mais 1. Repetir aqui a função, y é igual a menos 3x. Então, y vai ser igual a menos 3. O 3 está multiplicando o x, ó, porque não tem nenhum sinal entre eles. Então, é como se estivesse multiplicando. Tirei o 0. Como se estivesse multiplicando, tá? Vezes o x que vale mais 1, que agora eu vou substituir o x por mais 1. Não preciso colocar o sinal de mais, não, tá? Então, y vai ser igual a menos 3 vezes 1, menos com mais vai dar menos. Lembra? Sinais diferentes, negativo. 3 vezes 1, 3. A multiplicação, sinais diferentes, negativo. Então, quando eu substituir o x por mais 1, o y deu menos 3. Agora, eu vou substituir o x por mais 2. Repito aqui, y igual a menos 3x. No lugar do x, agora eu vou colocar mais 2. Então, vamos achar o y. Y igual a menos 3. O 3 está multiplicando o x vezes o x, que é mais 2. Não preciso colocar o sinal de mais, não, tá? Vezes 2. Menos com mais na multiplicação dá menos. 3 vezes 2, 6. Menos 6 aqui. Agora eu vou aumentar esses números aqui para vocês visualizarem melhor. Certo? Agora a gente vai ver como que o gráfico ficou. Aqui já está o gráfico pronto, viu, gente? Mas eu vou explicar para vocês. Quando vocês forem fazer no caderno de vocês, primeira coisa, vocês vão traçar o eixo horizontal, que é o eixo X. Coloca o X aqui. O eixo vertical, que é o eixo Y, coloco o Y. À direita do X, do zero, os valores positivos. À esquerda, os valores negativos. Aonde que os dois eixos se encontram, vocês vão colocar o zero, tá? Acima do zero, os valores positivos. Abaixo do zero, os valores negativos, tá? Quando a gente substituir o x por menos 2, quanto que deu o y? Mais 6. Então, eu vou lá, pego menos 2 do x. Menos 2 é o x, então vou olhar no eixo horizontal. E vou até mais 6 ali do y, ó, tracejando, aonde que encontrou, marca o ponto, tá? Quando substituiu o x por menos 1, o y deu mais 3. Então, olha, menos 1 do x, vou até o mais 3 do y, olha. Aonde que encontrou aqui, marca o outro ponto. Quando substituiu o x por 0, o y deu quanto? 0. Marca o ponto no 0, 0 aqui, ó, que é o x0 e o y0, tá? Na origem. Quando substituiu o x por mais 1, o y deu menos 3. Então, ó, mais 1 do x, o y deu menos 3. Então, ó, menos aqui do y é para baixo do 0. Então, ó, mais 1, menos 3, tracejando. Onde que encontrou, marca o ponto. Por isso que vocês têm que colocar a mesma distância, que senão não dá certo, tá? A mesma distância que eu coloquei do 0 até o 1, eu tenho que colocar do 1 até o 2, do 2 até o 3, tá? E quando substituir o x por mais 2, o y deu menos 6, ó. X mais 2, o y deu menos 6. E agora, une os pontos fazendo a reta, tá? Vocês viram que deu uma reta, porque ela é uma função do primeiro grau. Tá? Responda de acordo com o gráfico. A reta é ascendente, descendente ou horizontal? Ó, a gente viu que a reta ela foi descendo, não foi? Ela é descendente.
Mas a gente nem precisa fazer o gráfico para a gente ver se a reta é ascendente, descendente ou horizontal. A gente tem que olhar no valor do A. O A não é o que está multiplicando o X, não é? No caso dessa função aqui, o que está multiplicando o X é o menos 3. Então, o A é negativo. Então, se o A é negativo, a reta é descendente, ó. Vocês viram que ela foi descendo, né? Porque o A é negativo. Então, a resposta descendente. Descendente. Qual o valor de A e B? A função que deu ali foi igual, y igual a menos 3x, não é? A função que foi dada, né, nesse exercício é y igual a menos 3x. Vamos achar o valor do A e do B, né? A gente viu que toda a função do primeiro grau, ela é escrita dessa forma. Y é igual a x mais b. O A é o que está junto com o x multiplicando ele. Então, qual que é o valor do A nessa função? Menos 3, que é o número que está multiplicando o x. E o B é o que não tem letra, que não tem x. Tem aqui um número aqui sozinho que não tem x, que não está acompanhando o x? Não, não tem. Então, B vale 0, tá? Agora, a letra C. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0? Não. Intercepta, desculpa. Intercepta, assim, aqui a reta, ó. 0, 0, né? Olha, ela cortou no ponto 0, 0, né? E a gente viu, mesmo sem fazer o gráfico, a gente vê que a reta vai cortar no par ordenado 0, 0. Por quê? Porque quando substituir o x por 0, o y deu 0. Então, sim. A letra D. Qual o par ordenado XY que a reta intercepta o eixo das abscissas? Qual que é o eixo das abscissas? Lembra? O eixo das abscissas, ele é o eixo X, né? Então, qual o par ordenado que corta o eixo X? 0, 0, né? O par ordenado 0, 0 que cortou o eixo X, ó. Ela cortou o eixo X aqui. Um par ordenado 0, 0. Qual o par ordenado XY que a reta intercepta o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo Y, tá? Esse eixo vertical. Qual o ponto que ela cortou o eixo Y? 0, 0 também, no par ordenado 0, 0. Certo? Espero que vocês tenham entendido, gente, essa aula de hoje para ajudar vocês a resolverem as atividades da semana 3 do PET, tá? E é muito importante vocês aprenderem esse conteúdo, que vai servir muito também para os conteúdos que vocês vão aprender no ensino médio de matemática, tá? Então, são atividades parecidas, mas não são iguais às atividades do PET, é para auxiliar vocês a resolverem as atividades sem nenhuma dúvida. Então, até a próxima semana, que é a semana 4. Tchau.